Pensa só, uma equipe de vendas super talentosa, mas que, sabe, vive apagando incêndio. Oportunidade que se perde, cliente que fica sem resposta e o crescimento totalmente imprevisível. Bom, hoje a gente vai entender direitinho como é que se transforma esse caos todo numa máquina de vendas que, olha, simplesmente funciona. Olha, essa pergunta aqui vai direto num ponto sensível, né? É aquele sentimento, sabe? Aquela frustração de pensar, poxa, as vendas podiam ser muito maiores se as coisas não fossem tão perdidas. Dá a sensação de que o potencial todo da empresa tá literalmente escorrendo pelos dedos e tudo por falta de um sistema. Agora, o nosso primeiro ponto, o desafio do crescimento, porque o custo oculto está todo no improviso. E o mais irônico disso tudo é que o próprio crescimento pode piorar e muito o problema. É isso mesmo. Quando mais a empresa cresce, mais caro sai o improviso. Cada decisão que é tomada no susto, sabe? Cada processo que não foi pensado, tudo isso acaba virando um freio de mão puxado para o futuro. E na prática, o que acontece é exatamente isso. Chega um contato novo, mas e aí? Quem responde? Quando vai responder? O vendedor vai lá, anota num pedaço de papel que depois some, aquele follow-up que era super importante, esquecido. E veja bem, não é por falta de talento da equipe, não. É por falta de um trilho para o trem andar. É essa falta de estrutura que, de fininho, impede a empresa de decolar de vez. Agora, vamos falar sobre a solução, uma máquina de vendas. Esse é o propósito da FindX Global. Ok, beleza, o problema está bem claro, mas como é que se sai disso? É exatamente aqui que a ideia de ter uma máquina de vendas entra em jogo. O propósito da FindX Global é justamente esse, construir um sistema onde o crescimento não aconteça por acaso, sabe? Ele se torna uma consequência lógica do processo. Mas o que significa na prática ter uma máquina de vendas previsível? Bom, pensa assim, não é sobre ter um mês incrível de vendas e no outro um desastre. Nada disso. É sobre criar um motor, um sistema que gera resultados de forma consistente. É parar de depender daqueles vendedores heróis que salvam o mês. E no lugar, ter um sistema estratégico que funciona para todo mundo da equipe. Então, vamos ver os 3 pilares estratégicos que são o método por trás da máquina, certo? Mas como é que a gente constrói essa máquina na prática, afinal? A resposta está num método que se baseia em 3 pilares estratégicos. São eles que, juntos, formam a engrenagem desse motor de crescimento que a gente tanto fala. E são esses aqui, olha só: automação e atendimento inteligente, organização comercial e estratégia de crescimento. Eles trabalham juntos. A automação, ela faz o trabalho pesado, garantindo que nenhuma chance escape. A organização bota ordem na casa, dá para ver tudo o que está acontecendo. E a estratégia, bom, ela garante que tudo isso vire crescimento de verdade, um crescimento sustentável. Vamos mergulhar em cada um deles agora. Vamos começar com o primeiro pilar, automação e atendimento inteligente. Pensa naquele contato que chega de madrugada ou no fim de semana. Em vez de deixar a pessoa esperando até segunda-feira, um sistema inteligente já começa a conversa na hora, entende o que ela precisa e já organiza tudo. Isso não só acelera a resposta, o que é ótimo, mas também libera a equipe de vendas para focar no que ela faz de melhor, criar relacionamento e, claro, fechar negócio. Agora o pilar 2, organização comercial. Chega daquela era de planilhas gigantes que ninguém entende e daquela pergunta clássica: fulano, em que pé que tá aquela negociação? Com um funil de vendas visual, tipo um quadro Kanban, todo mundo na equipe sabe exatamente onde cada oportunidade está. E se alguma coisa está travada, fica ali, ó, na cara de todo mundo. Isso sim é ter controle total e previsibilidade sobre o que vai acontecer com as vendas. E por último, mas super importante, o terceiro pilar: estratégia e estrutura de crescimento. Esse aqui é o que garante que a empresa consiga, por exemplo, dobrar de tamanho sem precisar dobrar o trabalho da equipe. A gente faz um diagnóstico completo, integra as ferramentas certas, automatiza o que é repetitivo, ou seja, a gente cria uma base forte. O objetivo aqui é muito claro, é escalar o negócio e não a carga de trabalho das pessoas. Agora vamos ver a transformação em resultados, do caos para a clareza. Então tá, quando a gente junta automação com organização e com estratégia, o que acontece no dia a dia? É transformação, é profunda, é de verdade. A empresa para de ser reativa, sabe? De viver apagando incêndio e passa a ser proativa, a construir o próprio futuro. A mudança é nítida, é um verdadeiro antes e depois. De um lado, você tem o improviso, aquele atendimento sem pé nem cabeça, o funil todo bagunçado, uma incerteza danada sobre o que está rolando e as decisões são tomadas no achismo. Do outro lado, com a estratégia, tudo muda.
O atendimento estruturado é automático, o funil é organizado, é previsível, existe clareza sobre cada oportunidade e as decisões, essas são baseadas em dados, em estratégia. Isso nos leva à filosofia central de tudo: processo, não o improviso. Porque, no fim das contas, tudo isso se resume a uma ideia fundamental. O verdadeiro segredo para escalar um negócio não é depender do talento de uma ou duas pessoas. É construir um processo que seja tão bom, mas tão bom, que ele consiga levantar o desempenho da equipe inteira. E olha, essa distinção é muito, mas muito importante. A FindX Global não entrega só ferramentas, entrega método. Porque ferramenta por ferramenta é só ferramenta. O que transforma de verdade uma empresa é um método, é a estratégia que está por trás da tecnologia, sabe? É a inteligência que conecta todas as pontas e faz um simples software virar uma máquina de crescimento de verdade. E aqui está a grande verdade. Empresa que cresce não depende de improviso, depende de processo. O improviso até funciona por um tempo, mas ele tem um teto. E esse teto, olha, chega bem rápido. Para ir além, para construir algo que vai durar, a base tem que ser de processo. É isso que separa as empresas que só sobrevivem daquelas que realmente dominam o mercado. Então, para fechar, a fórmula é essa: organização, estratégia, crescimento. A organização entra para trazer clareza. A estratégia vem para dar a direção. E o crescimento? Ele se torna consequência natural disso tudo. A pergunta que fica não é só se a sua empresa quer crescer. A verdadeira pergunta é: o processo que existe hoje aguentaria esse crescimento se ele batesse na porta amanhã? Fica aí a reflexão.